Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vamos começar agora mais uma live da Eli e hoje a gente vai conversar sobre imigração, né? Sobre os nossos imigrantes que vivem, né? Muitas vezes tendo que sair dos seus países, das suas localidades, fugindo de diversos problemas, né? Que não só os sociais, né? Eu espero que a gente consiga hoje ter uma conversa muito boa, né, com a nossa convidada, que é a Maia, né? A Maia é antropóloga. Eu gostaria de pedir que a Maia pudesse solicitar para entrar, para que a gente pudesse começar a nossa live. Eu estive olhando alguns dados e o Brasil tem sido um dos pontos dos destinos, né, dos migrantes. Isso muito em função também de como que a gente também acolhe e recebe os migrantes, né? E durante um bom tempo, os migrantes vieram para o Brasil em busca de trabalho mesmo, né? Então eu queria ver se eu consigo. Maia, cadê você? Vamos esperar que a Maia entrar para começarmos aqui a nossa live. Maia, deixa eu ver, vamos esperar a Maia entrar. Gente, como é que vocês estão? Contem pra gente aí. Maia, oi. Cadê você, Maia? Acho que a Maia não tá conseguindo entrar, gente. Mais uma vez, será que essa internet que tá nos dando trabalho? Oi. Só um pouquinho aqui. Gente, a Maia não tá conseguindo falar comigo. Deixa eu ver aqui. Maia, cadê você? Deixa eu ver aqui. Maia, a gente tá aqui te aguardando, tá? Gente, vocês lembram recentemente da situação dos haitianos que a gente viveu, né? A gente está vivendo esse momento também com os venezuelanos. Os haitianos foi desde 2010, né? Que entraram muitos pelo Acre, né? Eles começaram, foram uma situação bem atípica, bem diferente, porque eles tiveram que fazer a migração, né? Esse processo de migração em função de um acidente, né, natural, né? Um terremoto que lá houve que destruiu praticamente quase toda a parte do Haiti, né? Todo o Haiti. Então, assim, a recuperação foi muito difícil para eles. Então, muitos médicos, muitos professores, muitas pessoas que tinham condição ainda de sair de lá saíram, né? E vieram muitos para o Brasil, com destino ao Brasil e a outros países aqui também. Mas o Brasil foi sobretudo por conta também do aquecimento que a gente estava da nossa economia. Então, assim, se despertava muito em função disso, né? Gente, vocês me dão um tempinho que eu acho que a Maia não está conseguindo entrar. Eu vou tentar falar com ela, tá bom? Só um pouquinho. Oi. Vocês ainda estão comigo aí? Presente ainda? Me seguindo? Gente, eu tô muito preocupada aqui com a Maia. Cadê a Maia? Oi. Gente, eu vou ficar aqui aguardando. Eu espero que a Maia consiga entrar e falar com a gente um pouquinho, tá bom? Então, olha só, para a gente ver alguns dados. Oi, tudo bem, pessoal? Uma galera dando oi aqui, que legal. Oi, Maia, agora pede para participar. Que bom que você conseguiu. Vamos lá conversar um pouquinho, compartilhar um pouco essa sua experiência, seu conhecimento.
Você que tem que pedir participar da live, tá? Oi. Pode pedir, Maia, para participar da live. Oi, Maia, pode falar. Pode pedir. Eu acho que você não está conseguindo, né? Então, assim, enquanto a Maia não entra, eu queria compartilhar com vocês essa informação aqui da Polícia Federal que eu pesquisei. E em 10 anos, ou seja, nos últimos 10 anos, olha só, vamos lá. Vai dar certo. Oi, Maia. Ok, vai dar certo? Vai dar certo. Coisa Vou boa. pegar uma luz melhor aqui. Tá lindo. Deu certo. Aqui tem uma vista bonita, né? Tô vendo aqui, olha, matou de inveja agora. Boa noite, gente. Boa noite. Essa é a Maia, nossa amiga pesquisadora, né, historiadora, né, que tem esse trabalho e boa parte do seu trabalho dedicado também a essa questão da migração. Participou também da elaboração da nossa lei, né, de migração no Brasil. E eu queria que a Maia começasse falando para a gente como é que o Brasil vê os imigrantes, né? Como é que a nossa nação olha para essas nações que têm os seus filhos que saem das suas casas, vamos dizer assim, em busca, né, de refúgio, às vezes, e vou dizer, emprego. Como é que o Brasil recebe esses pessoas? Tá. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Marcos Rogério por ceder o escritório dele. E você sabe que Obrigada, Marcos. Nós aqui, os brasileiros, os governantes, gostam muito de falar que o Brasil é um país receptivo, que o Brasil nós somos formados por migrantes, etc, etc. Mas, na verdade, não é bem assim. Para quem gosta do assunto, eu recomendo muito ler os trabalhos da Geralda Seifer. Geralda Seifer é uma pesquisadora, uma antropóloga como eu, do Museu Nacional, como eu, foi minha professora. Ela é grande historiadora, ela fez pesquisas históricas incríveis em relação às nossas leis de imigração. E que aparece o tempo todo em todos os processos de lei de formulação de lei de imigração no Brasil. Eles são altamente restritivos, eles querem pessoas europeias, pessoas brancas, e eles listam quem não pode entrar, e quem não pode entrar seria o que aquele ex-deputado senador do Rio Grande do Sul chamou de tudo que não presta, lembra disso? Que ele dizia assim, gays, quilombolas, tudo que não presta. As nossas leis migratórias sempre foram absolutamente restritivas. Ou era uma pessoa branca para embranquecer o Brasil, ou não podia entrar. E isso veio durante toda a nossa história. Tá? Então, as levas de imigrantes que vieram, eles sofreram muito aqui. Os imigrantes que vieram para o Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, foi um processo, mesmo os europeus, os brancos, sempre foi um processo difícil de se adequar ao Estado Nacional brasileiro. E a coisa piorou na época das ditaduras militares dos anos 70. A nossa lei em vigor, até bem pouco tempo atrás, era de 1980. E como é que ela foi pensada? O presidente do Brasil era o general Figueiredo. Ele fez uma viagem, ele foi ao Paraguai, ele foi à Argentina, ao Uruguai, não lembro qual dos dois. Todos os países estavam vivendo ditaduras militares. E era uma época que estava em funcionamento a Operação Condor, que, quem não conhece, era uma operação das ditaduras do Cone Sul para poder passar prisioneiros políticos de um lado para o outro da fronteira sem nenhuma legalidade. Só que quando o Figueiredo volta, ele manda uma proposta de lei de imigração que era toda baseada na segurança nacional e com uma grande desconfiança em relação a todo o estrangeiro. E essa lei ruim, uma lei ruim, ela esteve em vigor
até 2 anos atrás. O Paulo Sérgio Pinheiro, que foi presidente do Conselho Nacional de Imigração há muitos anos, ele tem uma frase que eu achava genial. Ele dizia assim: na área migratória, o Brasil ainda não teve a redemocratização do país. A gente ainda tem uma lei migratória da época da ditadura, que vê o estrangeiro como inimigo. E detalhe, não era só o estrangeiro como inimigo e o subversivo interno. As duas coisas estavam na lei. E era uma lei que permitia, então, aos governos militares desses países entrarem e saírem à vontade com prisioneiros, né, sem precisar fazer nenhum tipo de regulação. Aí você pergunta, como assim? O Brasil, a redemocratização do país foi em 88. Como é que Foi a em gente 85. A Constituição, 88. E a lei migratória continuava a mesma. Então, dificuldades imensas para as pessoas que não eram brancas nem empresárias para se regularizar no Brasil. E a gente sabe que quando um país não cria estruturas, caminhos para os imigrantes se regularizarem, você vai estar criando facilidades para a exploração do trabalho, porque essas pessoas vão trabalhar sem nenhuma regulamentação, porque elas estão ilegais no país, né? E você também torna essas pessoas mais fragilizadas para entrar em redes de tráfico de pessoas, que é uma discussão bem mais recente. Então, assim, você quer enfrentar o problema migratório de um país? Regulariza as pessoas. Faz uma anistia. O Brasil chegou a fazer. Eu acho que, se não me engano, o governo Sarney fez, Fernando Henrique fez, acho que até no governo Collor fez a anistia. Mas o governo Lula também. Maia, passou-se a ter depois da ditadura, o processo de ditadura que a gente viveu, começou a pensar-se um pouco mais sobre como tratar os nossos... Então, por que assim? E aí, nesse período todo, desde que o PT assumiu a presidência da República, o Conselho Nacional de Imigração, tá? Que era um conselho que só fazia... ele é tripartite, governo, empregados e empregadores, ele tomava decisões mais burocráticas. Quando nós assumimos o governo, a gente fez o Conselho de Imigração ser, de fato, um lugar onde se decidia coisas que a lei não dava conta. Então, se você for pensar, foi o Conselho Nacional de Imigração que criou o visto humanitário para os haitianos, foi o Conselho Nacional de Imigração que permitiu que companheiros do mesmo sexo tivessem direito à residência no país, e uma série de outras coisas que o Conselho foi modernizando por meio de resoluções normativas, por meio de portarias. Tanto que tem pessoas que dizem assim, bom, aí estávamos nesse processo todo. No final do governo Lula, a gente tentou aprovar, tinha um texto sendo discutido de uma nova lei de imigração. Só que o que acontece? Isso que eu gosto de... deixa eu falar um pouco de mim. Eu sou antropóloga, mas eu não sou uma antropóloga migrantóloga, que tem uma área da antropologia que estuda as migrações. Eu sou antropóloga que eu estudo o processo de elaboração de leis e de políticas públicas. Então, eu participei de todo esse processo de busca de uma nova lei de estrangeiros, né, no Congresso brasileiro, e também depois de se fazer políticos para atender as demandas dos trabalhadores. Bom, nós tivemos, então, no governo Lula, muita discussão. E sempre assim, como nós somos muito poucos estrangeiros no Brasil, proporcionalmente à população do país. O que acontece? Que algumas cidades tradicionalmente recebe muitos imigrantes, como é o caso de São Paulo. Por quê? Porque é uma cidade rica que tem mais condições de oferecer emprego. Né? Geralmente, a pessoa precisa de emprego. Então, as pessoas que discutem imigração no Brasil é um grupo relativamente pequeno. Tem antropólogos, tem demógrafos, tem juristas e muita gente da igreja, principalmente da igreja católica. Por quê? Porque dentro da estrutura da CNBB, a pastoral dos migrantes sempre foi muito ativa. E sempre defendeu os interesses dos estrangeiros aqui, também trabalhou com as migrações internas e também ajudou quando, na época do governo Collor, muitos brasileiros foram para o exterior.
Então, a gente viveu uma época que o nosso governo também, aí já era o governo Lula, que o Lula foi lá para Portugal assinar o acordo de migração para poder regularizar a situação dos brasileiros que lá estavam. Então, você tem, assim, esse grupo de pessoas, entidades e organismos vem tentando modificar essa lei há um tempo. Se tentou no governo, o governo Collor mandou uma nova lei de migração. Foram apresentadas 85 emendas, não andou. Não andou. Aí a gente que trabalha no Congresso, a gente sabe que tem uma coisa que chama-se vontade política. Por uma lei dessas andar, tem que ter muita pressão ou tem que ter vontade política. Por quê? Como eu falei, os imigrantes são uma porção reduzida da população e não votavam. Quer dizer, o que move o parlamento? É pressão e voto, ou uma decisão de programa de governo. Então, sempre foi muito difícil. Então, o Collor mandou, o Fernando Henrique retirou, porque já o que acontece? Nesse item, as outras coisas vão acontecendo. E uma das coisas mais importantes foi o Mercosul e o acordo de livre residência, de livre circulação do Mercosul. Então, as propostas que iam sendo enviadas, depois que o Lula enviou também, elas começam a perder a sua força, porque já tinha coisas melhores, entendeu? Já tinha a livre circulação, já tinha outras coisas acontecendo. Então, finalmente, o governo resolveu, então, não, vamos enfrentar, vamos fazer uma nova lei de imigração. Criou um grupo, um GT, né, um grupo de especialistas, que fez o texto... Não, minto. Antes disso, o senador, a gente tem que dar o nome às pessoas. O senador de São Paulo, que agora senador de São Paulo, Aloísio Nunes Ferreira, PSDB de São Paulo. Muito atuante. Por já ter sido um exilado, inclusive, no Chile, no tempo que ele era um quadro da esquerda, e por ser de São Paulo, ele teve a sacação assim, poxa, tem que ter uma lei melhor para isso. E aí ele contrata, eu gosto de contar isso, parênteses, para quem está ouvindo, eu gosto de contar isso da lei, porque muitas vezes os próprios estudantes de direito, eles acham que as leis Deus mandou. Exatamente. E analisam e trabalham a lei como se ela fosse uma coisa pronta. Quando você acompanha, se você passar assim, um semestre no Congresso Nacional, você vê como as leis são feitas, as leis são disputadas. Há um choque de interesse imenso. Então, muitas vezes, assim, os setores mais progressistas, quando são maioria, conseguem fazer avançar, como foi o caso da lei de imigração, ou minimizar as piores coisas, né? Então, o senador Aloísio, e por isso que eu gosto de contar os meandros, o senador Aloísio apresenta o primeiro texto pequeno, mas ele chama para fazer um consultor do Senado, porque a consultoria do Senado ou da Câmara são os melhores cargos em termos salariais, porque são as pessoas que fazem os projetos de lei, fazem os votos, fazem os discursos, são as grandes inteligências. Ele chamou um consultor que também estava junto ao Ministério da Justiça, pensando numa nova lei de imigração. Então, foi interessante que, durante um tempo, nós tínhamos o projeto do senador Aloísio andando rápido. E o projeto lá do grupo de especialistas do Ministério da Justiça meio devagar. Porque vamos ouvir o Conselho Nacional de Imigração, a coisa... Chegou um momento que o projeto passou na Comissão de Assuntos Sociais, passou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e ele era terminativo na Comissão de Relações Exteriores, ou seja, dali, ele já iria para a Câmara dos Deputados. Quando chegou na Comissão de Relações Exteriores, veio uma pressão muito grande da Polícia Federal para modificar, para colocar emendas no projeto. E aí o governo se deu conta, o governo do Ministério da Justiça, o nosso governo, se deu conta que era mais fácil. Nisso, o do Lula estava lá na Câmara, não tinha sido retirado. Ele estava parado na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Aí o governo, assim, não, vamos trabalhar com esse do senador Aloísio. Por quê? Ele vai chegar na Câmara, ele vai ser apensado ao Lula,
E a gente vai transformar e só vai voltar para. E quando voltar para o Senado vai ser rápido. E, de fato, quando o texto do senador Aloysio, o projeto de lei do senador Aloysio chega na Câmara, e ele é indicado a duas comissões, rapidamente nós pedimos para ir para uma terceira, para quê? Para fazer uma comissão especial. Porque quando o projeto, lá na Câmara, assim, se o projeto ele é lido, tá? E a mesa diretora manda ele para duas comissões. E o parlamentar solicita uma terceira, é criada uma comissão especial, porque aí ela substitui as três comissões. Isso pode significar que vai muito mais rápido, isso pode significar que não vai se reunir nunca. No caso das migrações, todo mundo estava muito organizado. A academia, governo, igreja, as organizações. Nós já tínhamos uma situação de um número grande de bolivianos no Brasil, de sírios, que aí também tem o caso dos refugiados, que é o caso à parte, às vezes as pessoas confundem. Refugiado tem uma lei própria, que é a lei do refúgio. Depois eu vou falar disso. E aí, bom, foi instalada a comissão, aí nesse ponto eu entrei, porque nós nos reunimos com um grupo de entidades, e falei, olha, vão ser realizadas N audiências públicas para ouvir a população. Se cada um que chegar na audiência pública vai contar suas tristezas, nós não vamos sair do lugar. Vai ser assim, cada um que chegar vai vir com a emenda pronta. Entendeu? Nossa, e já tinha o texto. E todo mundo tinha acúmulo. O acúmulo era de anos sobre o que a gente queria. Então foi genial, porque assim, da Organização Internacional do Trabalho, ao Instituto Migração e Direitos Humanos, todas as audiências públicas, as pessoas chegavam e diziam assim, olha, nossa proposta é que o artigo tal tenha a seguinte redação. Para o Orlando Silva, que foi o relator, que é do PCdoB, também, não estranhamente, de São Paulo, porque a gente sempre tem que pensar politicamente, a cidade onde os imigrantes fazem diferença. Né? Mas recebe imigrantes. E a presidente da comissão era uma parlamentar jovem do PSDB de São Paulo, também de São Paulo, e que comprou a briga. Sabe quando o parlamentar compra assim, opa, eu quero isso, meu mandato causa vai ser... vale a pena, né? Essa causa interessa, as coisas andam. Então, assim, gente, foi uma maravilha, porque, assim, tinha a Polícia Federal, principalmente, tentou colocar algumas questões, mas o relator não aceitou. Quem foi motivo foi a bancada evangélica que não aceitava que se usasse a palavra gênero em um determinado dispositivo. Ele substituiu por uma coisa sinônimo, que não seja diferente para lei, e o projeto andou. Quando o projeto chega no plenário, você olha as notas taquigráficas, o Maia, já era o Rodrigo Maia, ele fala assim, olha, estão aqui presentes todas as entidades, aí já estava o órgão comissário das Nações Unidas, dos refúgios, a Organização Internacional das Migrações, estava a plateia toda formada para aprovar a lei. E começa um zum. Aí você está com as notas taquigráficas, o Rodrigo Maia fala o seguinte, eu peço aos assessores parlamentares da Polícia Federal que parem de fazer lobby no plenário. Eles tinham que ter feito lobby na comissão. Aqui a gente vai aprovar como veio da comissão. Quem foi contra? Quem votou contra? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro votou contra, que falou que essa lei ia fazer que o Brasil fosse invadido por estrangeiros. Aquele discurso, né? Ele e um deputado aqui do GTF, que ele está também, minha memória seletiva, porque eu esqueci o nome dele, mas assim, foi uma vitória acachapante, foi uma comemoração, nossa, eu sou mais feliz, porque ao invés de uma lei cuja estrutura é a segurança, foi produzida uma lei cuja estrutura são os direitos humanos. Então, inclusive, e participativa, né, Caia? Pelo que você relata, super participativa. Veio também com esse apoio e com
com essa organização também da sociedade, né? Não é uma coisa só do gabinete parlamentar, né? Sim. Então, nossa, foi uma grande comemoração, todo mundo ficou muito feliz, porque era um sonho para pessoas como eu, e como eu gosto de falar da irmã Rosita Milésio, de Migrações e Direitos Humanos. Gente, eu conheço a irmã Rosita desde 1996. E desde 1996 eu estou com ela e a gente lutando pelas coisas de imigração dentro do Congresso. Então foi realmente um dia muito feliz e nós esperávamos, então, que chegando no Senado seria também uma coisa muito tranquila. O que aconteceu nesse ínterim, entre a aprovação na Câmara e a votação no Senado? Aconteceu o impeachment da presidenta Dilma. Então, quando essa lei chega no Senado, já era governo Temer e a correlação de forças tinha mudado completamente. Então, assim, aquela pressão da Polícia Federal, das polícias, lá na Câmara, para modificar o texto, porque eles entendiam que facilita muito o ingresso de pessoas. Porque, como a gente sabe, quando o estrangeiro chega no Brasil, seja voando, seja de navio, seja pelas fronteiras, ele vai encontrar a Polícia Federal. A Polícia Federal é quem faz o controle migratório hoje no Brasil. E como todas as polícias federais de todo mundo, não é característica nossa, a decisão é daquele agente. É discricionária, quer dizer, o agente ele vai avaliar. E muita gente... E nesse sentido, você tem um policial vendo quem quer entrar no país ou não, nós tínhamos muita rejeição. Sim. Por isso, e aqui eu vou falar um pouco de refúgio, mas sempre deixando claro, refúgio é outra lei. Mas o porquê que a gente se confunde? Quando os imigrantes, os haitianos, africanos, enfim, chegavam na fronteira e viam que eles não iam entrar como imigrantes, eles aprenderam que pela lei brasileira de refúgio, que é muito boa, quando uma pessoa pede refúgio, até que seu caso seja julgado, ela tem direito a ficar no país e tem direito a trabalhar, a retirar uma carteira de trabalho. Então, assim, quantidades imensas de solicitantes, milhares e milhares de solicitantes de refúgio, que na verdade eram imigrantes atrás de trabalho. O que acontecia? Eles entravam no país, aí, quando finalmente julgavam, e rejeitavam, ele já estava dentro do país. Aí ficava irregular no país esperando uma anistia. Então, por isso que na lei de imigração que saiu da Câmara, no projeto que foi aprovado na Câmara, previu uma anistia. Previu uma anistia para todo mundo. Para zerar, entendeu? Então, vamos, já que você falou duas vezes já a respeito dos refugiados, qual é a diferença, então? Explica para a gente a diferença do refugiado e do imigrante. Tá. Juridicamente, o refugiado é a pessoa que, por motivos de perseguição política, perseguição religiosa, qualquer tipo de perseguição por guerra, se tenta fazer uma leitura também por acidente geográfico, mas não está consolidado. Por exemplo, se a gente conseguisse provar que os haitianos que vieram para o Brasil depois do terremoto eles tinham direito a serem aceitos como refugiados porque houve um terremoto, se teria resolvido muita coisa. Mas essa percepção ainda é uma luta dentro da lei. Mas se você sofre perseguição política, religiosa, nós temos casos de homossexuais brasileiros que foram aceitos como refugiados no Canadá, só mostrando os dados de assassinatos de homossexuais no Brasil. Quer dizer, tem vários instrumentos. A maior parte dos refugiados que vieram no Brasil, fugidos de fatos de guerra, nos anos 80 foram angolanos, e agora, nesses últimos anos, os sírios. Nós temos uma comunidade síria muito grande aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que são pessoas que chegam, solicitam refúgio e eles já vêm com a história toda. Mas, de qualquer maneira, ele tem que ser entrevistado, ele tem que contar a história dele. Tem todo um processo até que o Conselho Nacional de Refugiados garante que ele vai ficar no país, ele recebe o documento de refugiado e ele abre mão da cidadania
de onde ele estava, que isso é bem complicado, e vai passar a ser um cidadão brasileiro refugiado. O imigrante é a pessoa que entra no nosso país, porque o brasileiro que sai é imigrante, são todos imigrantes, mas o imigrante, ele tem, como nós, assim, se nós tomamos uma decisão de ir para Portugal, digamos, que é um destino típico de brasileiro, pouquíssimas pessoas conseguem visto de trabalho em Portugal. Elas conseguem visto de turista, né? A não ser que, de fato, você seja, por exemplo, a pessoa que está aposentada e Portugal tem uma política para atrair aposentados e aí tal. Mas a maior parte da população que chega em Portugal vai com... Eu estou dando exemplo de Portugal, tá? Vai com visto de turista e depois tenta arrumar trabalho e um dia se regularizar. Então, assim, o imigrante, a situação dele é mais frágil juridicamente do que a do refugiado. Porque o refugiado, ele chega e ele já recebe o protocolo. Ele pode ficar irregular na estágio, né? Mas aí ele tem outras coisas. E o imigrante não. O imigrante, ele chega com visto de turista e depois ele fica irregular até ter uma anistia de um processo que ele possa... Porque o que complica muito no caso... Você pergunta, bom, mas se ele já está aqui, se ele já tem emprego, por que ele não se regulariza? Por causa das multas. Por isso que precisa de anistia, que a anistia não é regularizar. A anistia é assim, regularizar sem multa. Ou com multas baixíssimas. Essa que é a questão, entendeu? E no Brasil sempre... Isso. E aí, por isso que a gente falava, se o Brasil fizer uma anistia nos moldes que foi proposto na lei, os problemas de refúgio, assim, a solicitação de refúgio diminuiria pra caramba. A nova lei criou a figura do visto humanitário, tanto que no caso dos venezuelanos, no começo, o governo brasileiro fazia muita questão de conceder refúgio para os venezuelanos para politicamente provar que na Venezuela era uma ditadura de esquerda e que as pessoas estavam sendo expulsas fugindo do comunismo, aquele discurso todo. Só que é muito duro para as pessoas abrir mão da sua nacionalidade. A gente sabe que os venezuelanos estavam vindo para cá para comer. Entendeu? Eles não estavam vindo da crise. Claro, eles não queriam emigrar para o Brasil. Crise econômica. Crise econômica. Então, assim, no começo teve muito refúgio. Depois, até por pressão das entidades, começaram a ser concedidos vistos humanitários. Então, hoje a gente tem um número grande de haitianos que estão com visto humanitário, que eu não sei os detalhes, mas que permite ficar no país por uma questão humanitária. A gente, só um pouquinho, Maia, a gente teve duas situações bem recentes na última década, né? Que é a questão dos haitianos e dos venezuelanos. Foi um número enorme de pessoas que vieram para cá, né? E como foi, já que nesse período foi justamente quando a lei estava no processo de aprovação. Então, como foi no Senado, já que na Câmara você já contou. Então, como é que a gente fecha essa história da elaboração dessa lei? Se você puder falar um pouco também que norteiam e que estão presentes na lei, é interessante saber. Né? Tá, então. É uma lei, como eu já falei, que ela é baseada nos direitos humanos. Então, os imigrantes que chegam ao Brasil têm os mesmos direitos dos brasileiros, pela nova lei. Ainda não tem a de votar, porque precisa de uma proposta de emenda à Constituição. Porque você não pode colocar na lei de imigração que o estrangeiro pode votar e ser votado, porque isso tem que primeiro ser modificado na Constituição. Nós temos projetos tramitando nesse sentido, mas eles não estão andando. Porque, assim, e não é só porque os imigrantes não votam, é porque são tantos problemas que o Congresso Nacional enfrenta no dia a dia que às vezes esse não parece tão emergencial. Bom, quando a lei chega no Senado, aí a gente já sabe que era outro governo e que eles não estavam gostando dos avanços todos que tinham sido colocados na Câmara. Sim. Então, a lei chegou,
para que, mesmo antes da votação remota, para que o projeto entre na votação do plenário, ele precisa de um acordo de líderes, né? E esse projeto que veio da Câmara, quando ele volta para o Senado, porque esse é o sistema de casas revisoras que está previsto na Constituição. O projeto saiu do Senado, foi modificado na Câmara, ele volta. O que o Senado pode fazer? Aceitar as alterações da Câmara, rejeitar as alterações da Câmara ou destacar uma que outra. O projeto, quando ele voltou, ele foi só para a Comissão de Relações Exteriores. O relator foi o Tasso Gereissati. Você vê que é toda uma estrutura do PSDB, né? O Tasso Gereissati, que ele ali, naquele momento, ele ainda aceitou uma demanda da sociedade civil para tornar a lei ainda mais benéfica. Detalhes assim que são importantes, que era tipo uma questão do aluno que vem estudar no Brasil, o estrangeiro que vem estudar no Brasil, não poder trabalhar, como é que ele vai se sustentar se ele não tem bolsa? Então, era uma questão nesse sentido. Só que aí ele rejeitou que o Conselho Nacional de Migração, que fica na estrutura do Ministério do Trabalho, se transformasse no Conselho Nacional de Emigração, que era uma tentativa de tornar o Conselho Nacional de Imigração tripartite, e com cada dia mais crescente participação da sociedade civil, o fórum mesmo de discussão. Ele acaba com isso. E foi duro, porque eu mesmo já fui conselheiro. O conselho é um lugar assim que realmente a gente conseguiu muitas vitórias lá, né? O Conselho Nacional de Imigração não foi criado, ficou aquele na estrutura do Ministério do Trabalho, que está praticamente parado. E o projeto veio ao plenário, os líderes se reúnem. Quem não quer que o projeto seja aceito? Ronaldo Caiado. Quer dizer, que era do DEM, o mesmo partido que era do Fraga, desse deputado aqui do GDF. Então, o DEM, ele não quer que vote, ele não aceita. Olha, eu tirei uma foto na entrada do plenário. O senador Caiado é imenso. A irmã Rosita desse tamanho. A irmã Rosita assim, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não teve jeito. Aí os organismos internacionais entraram, tarará, fizeram as negociações lá que seriam feitos vetos. O projeto entra em votação. E aí vem as filigranas do processo legislativo, que são interessantes para todo mundo conhecer. Conte aí o senador Caiado, ele queria fazer 10 modificações no texto. Fazer 10 destaques. Tá? Destacar coisas que ele queria. Porque você destaca o que você quer derrubar. Entendeu? Eu quero destacar o dispositivo tal. Por quê? Ia colocar em votação e ia derrubar. Só que, ao invés de fazer 10 destaques, ele fez um destaque só para 10 dispositivos. Aí, entendeu? Foi mal orientado. E aí, o que acontece? Derrubou todos ao mesmo tempo. Ao invés de derrubar, derrubou tudo. Então, a lei consegue ir à sanção como veio da Câmara. Não mudou nada no Senado. Agora, se falava, já começava como que seriam feitos alguns vetos em relação à questão dos povos indígenas de fronteira, algumas questões muito pontuais. Para espanto, né, de todo mundo, porque a gente ainda se espanta, né? Agora ninguém mais se espanta, mas naquela época a gente ainda se espantava, que a gente estava vindo de 4 governos petistas sucessivos. O presidente da República vetou 14 artigos, 18 dispositivos da lei. Ele, assim, coisas assim muito importantes, eles tiraram. De novo, mas perto do que a gente tinha, nossa, a gente ainda tem uma lei muito boa, então a gente ainda comemorou. Tentamos derrubar os vetos, fizemos tudo que conseguimos, ainda temos uma lei. Ela é melhor do que a anterior, né? Porque acho que a anterior, no período da ditadura, nem incomparável. Muito melhor. Não, ela é muito melhor, porque essa nossa lei, com um governo que queira, de fato, regularizar os imigrantes, ele tem um instrumento. Bom, aí vem a regulamentação da lei, que a lei tinha vários dispositivos para a regulamentação. Também, para quem não conhece, é assim, quando você aprova uma lei, diz assim, ó,
vai ser permitido, eu estou dando um exemplo, vai ser permitido ao estrangeiro ser, é o meu desejo, não está na lei, mas digamos, vai ser permitido ao estrangeiro votar na forma do regulamento. Toda lei que é aprovada pelo Congresso e fala na forma do regulamento, precisa de uma outra lei para regulamentar, precisa regulamentar isso daí. Na regulamentação se perdeu ainda coisas. Mas quem está na ponta, que eu digo assim, o pessoal da igreja, que está lá em São Paulo, que está no Rio Grande do Sul, que está em Santa Maria, que está aqui no Varjão, sabe? Que está em Samambaia, o pessoal que está tentando regularizar os imigrantes, eles dizem que melhorou muito com a nova lei. Ah, que muito. bom, né, Maia? Então, assim, nós temos agora, é aquela questão, né, Eli? É um ótimo instrumento, mas precisa de um governo que queira, de fato, que entenda a importância. E quando você pensa internacionalmente, há anos, há décadas, as Nações Unidas falam da importância do imigrante, do trabalho do imigrante, da regulamentação dos imigrantes, porque está dado, quer dizer, você, os trabalhadores do mundo estão circulando a séculos, né? Então, assim, essa é um pouco a história da lei de imigração. É uma lei de imigração que foi muito suave, foi muito conquistada, mas que ela tomou aquele banho de água fria da mudança de governo, o que é também um aprendizado. Né? É um aprendizado para todos nós, como sociedade civil, especialmente. Né? Se demorou muito. Talvez se a gente tivesse conseguido, mas também o termo existe na história, e aí para o meu lado historiador. Aconteceu quando teve que acontecer. Então, agora a gente tem uma lei melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um governo xenófobo, né? Xenófobo. Tanto que eu pensei que, enquanto uma das primeiras medidas provisórias do governo Bolsonaro seria incidindo sobre as migrações, mas não foi. Não foi só. Ano passado, o governo mandou um projeto de lei modificando a lei de imigração e voltando toda... Foi um projeto que foi feito pelo ministro da Justiça, né? E ele manda para o Senado, começa a tramitar na Comissão de Relações Exteriores, e rapidamente e o ministro da Justiça era o Moro, né? Que é um quadro bem conservador. Ele manda uma proposta de alteração da lei de imigração que retorna vários pontos para aquele viés da segurança nacional. Porque mudou o governo, você tem um governo mais conservador, evidentemente ele tenta votar. Nós fizemos várias reuniões, e aí uma coisa bem legal. Esse processo todo fez com que hoje você tenha o grupo de advocacy mais exitoso, um dos mais exitosos da sociedade civil dentro do Congresso Nacional é o pessoal da área de migrações. Eu identifiquei o projeto porque a gente que está ali, a gente vê logo. Eu identifiquei e passei para o grupo para eles olharem. Imediatamente eles fizeram carta, fizeram pressão, né? Acabou que o governo... Interessante, eu adoro contar essas histórias. Ele vai dizer assim, o projeto na verdade, você tinha um projetinho bom, sabe? O projeto do senador lá de Rondônia, que é do PDT. Ele fez um projetinho bom. Os estudantes de intercâmbio foram no gabinete dele e pediram para ele mudar a lei de estrangeiros para facilitar alguma coisa. Foi um projeto bom. Quando ele chegou na Comissão de Relações Exteriores, o governo Moura aproveitou, pegou como relator o líder do governo, e o líder do governo apresentou o substitutivo, que era o que o senador de Rondônia queria, mais o pacote. E isso foi todo mundo, as entidades lutando, fazendo carta abaixo-assinada, não sei o quê. Aí a gente consegue levar o projeto para a Comissão de Direitos Humanos, que era porque o Paim era o presidente, poderia fazer uma coisa. Nesse dia da audiência pública, quem estava presidindo não era... Agora eu vou ter que... Eu não lembro quem era o senador que estava presidindo, nem era um senador assim articulado com o tema das migrações, era um senador que estava presidindo. Aí todas as pessoas falaram mal do projeto e pediam, por favor, para retirar, para o projeto não andar, o projeto... Aí esse senador que estava presidindo, ele falou assim, mas vem cá, vocês já pediram para o autor do projeto retirar o projeto? Não.
ele pegou o telefone, ligou para o senador retirou o projeto, acabou o problema. Olha só. Aí eles estão começando lá pelos Câmara, apresentaram o mesmo texto e está lá na Câmara. Ou seja, eu gosto muito de falar isso, porque eu gosto muito de incentivar as pessoas a participarem do processo legislativo. Nossa, é cidadania, é você exercer a sua cidadania, você participar do processo de elaboração das leis. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso com mais pessoas, com outros movimentos, de forma mais contundente, né? Eu acho que a gente poderia não vencer todas as batalhas, mas a gente iria ganhar bastante, né? Acho que interferir... Ganhar bastante, né? Minimizar os danos, que depois que a esquerda virou oposição, nós minimizamos danos, mas um dano minimizado pode significar a vida de muitas pessoas. Então, e o parlamento, assim é a história. E o parlamento é o lugar, né, da negociação, né, de você aprender a ceder e a medir as coisas, o que é pior. Exatamente. Pior, se é que existe isso, mas... Então, assim, é um lugar onde a balança pesa, né? Vai para um lado, para o outro, mas você busca, pelo menos, equilibrar minimamente as consequências e os danos, né? Então, acho que essa experiência que você contou, eu fiquei aqui imaginando, né? Assim, articulação com a academia, articulação com os especialistas da área, né? As pessoas que vivenciam essa recepção, vamos dizer assim, para os nossos imigrantes, né? Então, assim, você teve um espelho do que realmente é, na prática, né? Tentar colocar na lei, né? Assim, se ela não é muito boa, mas pelo menos ela não é uma lei das piores. E pelo que você fala, esse acordo com o Mercosul também, de certa forma, influencia, né? Para que a gente tenha uma lei que não fuja dos padrões que os outros países do Mercosul também têm buscado fazer também com relação à migração. É isso? Uhum. E uma coisa que é importante, você pode me perguntar assim, mas se a lei diz que os imigrantes têm direito, por exemplo, à saúde, à escola, né? Isso está acontecendo, a trabalho, isso está acontecendo de fato, e aí vem um ponto interessante. Isso acontece se o Estado ou o município, principalmente o município, faz uma própria lei. E foi o que o Haddad fez em São Paulo. O Haddad, inspirado na lei de imigração, essa que estava sendo debatida, eu acho que a dele entrou em vigor um pouco antes que essa outra, ele fez a lei de imigração de São Paulo, garantindo então o direito do imigrante a acesso ao Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, acesso a crianças e escolas, porque assim, é no município que a migração aparece. É no município que ela tem cara, é no município que ela tem face. Em municípios como São Paulo, ou eventualmente em função de crises, você vai ter então o que aconteceu agora em Roraima, você teve o que aconteceu no Acre com os haitianos, né? E coisas assim. E para o país que recebe imigrante, você só tem a ganhar. Você recebe pessoas de outra cultura. Elas trazem uma riqueza, porque sempre que você, do meu ponto de vista, sempre que você encontra um outro que coloca em dúvida as suas certezas, isso é de uma riqueza tremenda. De uma riqueza tanto em termos culturais, religiosos, musicais, sabe? É muito bonito o processo migratório. A cultura é espaço, né? Muitas pessoas que vieram com suas profissões aqui também puderam colaborar, porque dos haitianos e de outros lugares do mundo, vêm os médicos que aqui faltam, e essas pessoas estão em zonas onde precisam de médico não tem, né? São pessoas que estão dispostas, né, a recomeçar a vida. Imagina o que é isso, né? Você sair da sua terra e tentar recomeçar a tua vida, literalmente. Né? Assim... Em termos antropológicos, as pessoas que saem são as pessoas mais brilhantes, mais empreendedoras. Né? Então, e quando elas voltam, elas se tornam pessoas sábias. Por exemplo, um imigrante que volta, ele sabe outra língua, ele sabe os caminhos, ele sabe tantas histórias, ele também se modifica. Ele também se modifica. Então, as histórias de imigração poderiam ser muito mais bonitas do que elas são. Porque, assim,
É muito lindo o Brasil tentar se perceber como um país generoso para os migrantes. Mas não é bem isso. Na prática, não é bem isso. Essa ser acompanhada do conhecimento do outro, de política pública, eu não gosto muito dessa integração. Então, são coisas que... Nossa, a internet começou a falar mais fortemente. Você está me ouvindo? Agora estou, mas estava tenso aí. Ai, desculpa. Então, o que eu ia falar é que os estudiosos do pós-modernismo, eles apontam que a modernidade, o que a gente chama de modernidade, ela começou na colônia e não na metrópole. Porque é aqui que as coisas se encontram. É aqui, é na colônia que o colonizador branco encontra com os nativos que fossem. É aqui que o comércio acontece, aqui que acontece a violência, aqui que acontece o genocídio, o estupro. Então, toda essa ebulição que é a marca da modernidade, ela começa no encontro das pessoas e não no isolamento delas. Da mesma forma que a antropologia deixou, antigamente, se pensava que uma cultura, quanto mais isolada, mais preservada ela era. Não. Ao estudar o encontro, você vai ver que, ao encontrar alguém de outra cultura, que você vai reforçar a sua. Porque é uma forma de você se proteger. Uhum. E o caso, assim, o caso exemplar disso foi naqueles anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, que vai aquela imigração brasileira para o Japão. Quem vai para o Japão? São os Nisei, são 6, a segunda, a terceira geração de japoneses. Todo mundo que teve colega de sala, que teve amigo que é descendente japonês, eles sempre são as pessoas mais quietas, por raras exceções. Mas a princípio são pessoas mais quietas, trabalhadoras, não sei o quê. Não, quando eles chegam... Ah, só um pouquinho, porque tem uma amiga minha de sala de aula que é Nisei, e ela está assistindo. Você está falando exatamente ela, Michelle. Michelle, eu sei que você está aí assistindo. Olha aí, olha, mas você. Então, Michelle, você se sente assim, eu não sei como é agora, mas na época a gente tinha essa visão. Quando eles chegam no Japão, o que acontece? Eles não são recebidos como japoneses. O povo japonês os vê como brazucas, sudacas, os vê com um preconceito tremendo. Eles são absolutamente rechaçados culturalmente, socialmente. Eles são tratados como... Eles são regularizados, eles podem trabalhar, mas eles não são aceitos. Porque eles são uma expressão que a Europa são sudacas, são sul-americanos, são brasileiros. Eles começam a jogar futebol todo final de semana, fazer feijoada e fizeram uma escola de samba. O que é isso? Assim, vocês acham que a gente, não, porque nós somos brasileiros? Tá bom, então nós somos brasileiros. Eles também. Quer dizer, ao invés de se esconderem, eles viram que eles não iam ser aceitos. Uhum. Então, eles assumem. É um processo, eu não sei como está agora, mas na época chamava muita atenção isso. Então, as migrações permitem todo esse tipo de encontros. Tem coisas complicadas? Tem. Mas, enfim, faz parte. O ser humano bem... O ser humano gosta também de migrar, o ser humano gosta de conhecer outras culturas, né? Alguns países são obrigados, algumas populações são obrigadas a deixar seu país, sua cultura, e para outra. Mas não é uma regra. As pessoas também vão porque querem conhecer, porque querem melhorar profissionalmente. Então, tem esses motivos. Porque se apaixonaram, porque tem um namorado, porque, assim... Não, também tem outra coisa. Você não é obrigado a... tem um certo discurso político dentro da esquerda, que fala, os imigrantes, vítimas de não sei o quê. São vítimas até certo ponto, porque, de novo, são pessoas que tomaram a coragem de juntar um dinheiro e se aventurar. Então, assim, eles vêm para trabalhar? Vêm, mas pode ser que eles venham para encontrar alguém da família, pode ser... Eu vi um relato do médico... Eu vi um relato do médico cubano muito interessante. Eu fui da banca dele de doutorado aqui na UNB. Ele disse que quando eles vieram para o Brasil, porque é um tipo de migração, né? Eles vêm também como migrantes. Trabalho. Migrante para trabalho, né?
eles achavam que o Brasil era como nas novelas da Rede Globo, que o Brasil era um país alegre, que os brasileiros eram generosos, que não tinha racismo. A maior parte deles são negros. Eles chegaram aqui e ficaram extremamente chocados com a desigualdade social, com o racismo. Com o racismo estrutural. Com tudo. Então, assim, nossa, para eles foi um processo bem complicado também. Mas, assim, você ouvir isso de um estrangeiro ajuda tanta gente a se pensar enquanto país. Com certeza. Esse é o nosso uma riqueza. País. Um processo não é o Brasil. Muito rico. Mas que bom, Maia, poder conversar com você um pouquinho sobre essa história, essa nossa legislação aí dos migrantes e também um pouco essa visão da sua, né, antropológica, histórica, e dizer que foi um prazer te ver. Poder falar com muita saudade da nossa rotina. Viu? Muito obrigada, queria muito que você se sentisse aí abraçada. Né, porque... eu que agradeço, Eli. Falar de um tema que a gente gosta é muito bom. Que bom, viu? Muito obrigada. A gente está terminando aí a live, porque daqui a pouco já bate aí o teto. Eu disse que era só 40 minutos para ela, gente. Passou. Passou voando, né, Eli? Eli, olha, um beijo para todo mundo que assistiu. Pode me chamar sempre que você quiser. Que bom. Fico feliz também. Olha, bom final de semana. Vamos aproveitar aí esse momento com a família que a gente tem vivido, né? E bola pra frente. Um beijo. Um beijo, querida. Tchau. Tchau, tchau.